Trouxe apenas 3. Não tenho tempo de trabalhar hoje. Sim? Então, que lugar tem a adoração na igreja? O que é, então? Como fazer a adoração? Como fazer para que a gente seja fiel à igreja e não a ideologias pastorais, pastorais que estão por aí, e aí a gente vai para o os objetivos da adoração. Primeiro, na adoração nós prolongamos a ação de graças que tivemos na celebração eucarística. E damos graças a Deus por quê? Por que damos graças a Deus? Qual é a ação de graças que elevamos a Deus na celebração eucarística? Muito mais do que isso. Qual é? Mais do que isso. A nossa salvação. Porque pelo mistério da sua morte e ressurreição, Ele nos deu a salvação. É por isso que rendemos graças a Deus. Em Cristo Jesus. E ao participar da celebração eucarística, nós estamos participando deste mistério. Eu tenho feito uma coisa nas celebrações que é assim. Quando eu dou a comunhão, tem muitas pessoas que não falam amém. Isso está comum. Comum, está espalhado. Quando eu falo amém na celebração ao receber a Eucaristia, eu estou dizendo sim, eu aceito a salvação que o corpo de Cristo me dá. É isso o amém. Então, quando a pessoa não fala amém, eu vou e falo amém. Só depois eu entrego. Amém. Algumas que já vão com a boca assim, em cima do meu Deus. Amém. Aí ela vai, amém. Porque Jesus Cristo não falou, abra a boca que eu ponho o pão lá dentro, ele falou, toma e come. Isso que ele falou. Porém, prolongando a ação de graças do mistério da nossa salvação, nós prolongamos agora na adoração. É como se a gente tivesse a celebração eucarística de fato. É a grande participação no mistério do Senhor. Aí agora a adoração. Agora eu vou contemplar. Agora eu vou prolongar. Sim? Toda vez que a gente entra uma coisa assim, a outra vez não é uma felicidade, é um pouco. E contemplamos o mistério do Senhor. Foi o que eu fiz vocês olharem um pouco o ofensório. É esse mistério que contemplamos na adoração. E agora nós vamos como o quê? Como na Lexio Divina, vamos ruminar este mistério. Para digerir este mistério. A adoração agora é esse momento. Eu vou digerir aquele mistério que ele sempre. Ora, nós então contemplamos uma realidade significada para além da realidade física e objetiva do pão eucarístico. Santo Agostinho dizia assim: quando comungamos, nós participamos daquele que somos. Nós comemos aquele que somos, Cristo. Porque participamos do seu mistério. Isso dizia Santo Agostinho, quarto século da época. Ora, então, diziam os santos padres, quando davam a catequese mistagógica: vocês se lembram? Porque era logo depois da vigília pascal. Já na segunda-feira, a semana que nós hoje temos como oitava de Páscoa, eles tinham a catequese.
que a catequese era dada normalmente, depois de receber os sacramentos da iniciação cristã. Recebiam na vigília pascal e depois vinha a catequese. Então os santos padres diziam assim: vocês se lembram o que nós fizemos naquela mesa? A ceia do Senhor. Com o olhar do corpo humano, nós estávamos vendo pão e vinho. Mas vocês têm que olhar com o olhar da fé, porque naquele pão e vinho, que são o corpo e sangue de Cristo, está o mistério que nos salvou. Então, por trás, para além da hóstia contemplada, do pão eucarístico contemplado, nós estamos contemplando o mistério do Senhor. Desde a sua pré-existência, encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão, enquanto esperamos a sua vida. É isso que estamos contemplando. Não estamos contemplando, em latim, existe um termo, a coisa. Em latim se diz assim, a coisa. Não é a coisa óssea. Em latim se diz res. A res. Não é a coisa. É o que está para além da res. Não a coisa em si. Me faço entender? Sim? É assim que se diz em latim. Ou seja, contemplamos uma realidade significada para além do pão, para além da hóstia. Fazemos, portanto, um caminho de espiritualidade do mistério durante o ano litúrgico. Por isso a adoração deve acompanhar o ano litúrgico. No tempo comum, as adorações devem ser a partir do mistério do tempo comum, que é a contemplação da vida pública de Jesus. No tempo da Páscoa, nós vamos contemplar o quê? A ressurreição de Jesus. No tempo da Quaresma, se fazemos adoração, vamos contemplar os sofrimentos e a morte de Cristo. Enfim, no tempo do Natal, vamos contemplar a encarnação do Verbo. Cada tempo do ano litúrgico, vamos contemplar um aspecto deste grande mistério que celebramos. Em uma adoração não contemplamos todo o mistério, mas uma parte dele.